Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre porcentagem. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. E o que é uma porcentagem? Porcentagem é uma razão de denominador igual a 100. E a porcentagem ela é representada por este símbolo. E quando nós falamos que ela é uma razão de denominador igual a 100, significa que ela pode ser representada por uma fração centesimal. Porque uma fração centesimal é aquela que possui o denominador igual a 100, conforme esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês. 10 centésimos, 25 centésimos, 3,5 centésimos, 5 centésimos. E a porcentagem ela pode ser escrita de três formas. A forma percentual, que é o número seguido do símbolo, 5%, 0,3%, 45%. Ou a forma fracionária, que é a forma da fração centesimal. Então, 5 centésimos, 0,3 centésimos, 45 centésimos. Então, cada um representando aqui a devida porcentagem. E a forma decimal? A forma decimal é a divisão dessa fração, ou seja, a divisão do numerador pelo denominador. Então, na divisão de 5 por 100, o resultado é igual a 0,05. Quando nós estamos dividindo um número por 10, 100, ou 1000, ou 10.000 e assim por diante, nós não precisamos fazer a conta de divisão. Nós só precisamos lembrar da regrinha que mesma quantidade de zeros que eu tenho no denominador é a quantidade que eu conto de casas para andar com a minha vírgula. No 5, a vírgula está aqui. E aí nós contamos, então, uma, duas casas decimais, colocamos a vírgula, completamos com zero, e aí retiramos essa vírgula, ficou 0,05. 0,3 dividido por 100, então a vírgula está aqui. Então, nós contamos uma, duas casas decimais, colocamos a vírgula, completamos com zero, e aí retiramos a vírgula, e ficou 0,003. 45 centésimos. Então, a vírgula está aqui. Nós contamos uma, duas casas decimais, colocamos a vírgula, completamos com zero, e aí retiramos a vírgula, e ficou 0,45. Então, sempre na representação decimal, basta nós contarmos as casas da direita para a esquerda. De onde está a vírgula, contamos a quantidade de zeros que nós temos no denominador. Temos 2 zeros, então, contamos duas casas. E aí colocamos a vírgula. Na próxima parte nós vamos aprender como calcular a porcentagem por essa forma fracionária e pela forma decimal. Agora vamos calcular a porcentagem nesses dois exemplos. O primeiro exemplo é 35% de 700. Vou fazer primeiro pela forma fracionária e depois a forma decimal. Então vamos representar 35% na forma de fração centesimal, que vai ficar 35 centésimos. Quando nós temos o D na matemática, significa que nós vamos multiplicar. Então, 35% de 700 é 35% vezes 700. E agora, 700, ele é um número inteiro. Então, o denominador dele é 1. E agora, nós vamos multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos fazer 35 vezes 700. Vou fazer aqui embaixo para vocês, ó. 700 vezes 35. Deixei os dois zeros fora da conta, porque nós só vamos baixar eles. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. Então, o resultado, 24.500. Denominador, 100 vezes 1, igual a 100. E agora, nós podemos simplificar essa fração por 100, porque nós temos 2 zeros aqui, então nós podemos eliminar esses zeros. Ficou 245 dividido por 1, que é igual a 245. Quer dizer, então, que 35% de 700 é igual a 245. E ainda tem uma outra forma de fazer aqui, utilizando essa fração centesimal, que eu vou fazer aqui abaixo para vocês. Vou representar aqui novamente 35 sobre 100 vezes 700, igual. E agora, antes de nós fazermos aqui a multiplicação, nós podemos estar eliminando. Se nós vamos multiplicar e depois vamos simplificar por 100, então nós já podemos simplificar aqui por 100. Então, nós podemos simplificar aqui os 700 com o 100. E aí vai ficar somente a multiplicação aqui de 35 vezes 7, que vai dar o resultado aqui direto de 245. Então, quando tiver zeros na parte do numerador, aí vocês já podem estar simplificando aqui com o denominador, que é 100. Agora, se não tiver, aí faz-se a multiplicação toda mesmo e depois simplifica no final por 100. E agora eu vou fazer a forma decimal para vocês.
Então, agora eu vou representar essa fração centesimal na forma decimal. Vai ficar o 35, e aí nós contamos duas casas decimais, uma, duas casas decimal, colocamos a vírgula e o zero. E aí, 0,35 vezes o valor de 700. Então, essa é a outra forma de fazer o cálculo dessa porcentagem. 0,35 vezes 700, então vamos fazer aqui embaixo, ó. 700 vezes 0,35. Deixei os dois zeros aqui fora da conta, vamos baixar eles. 7 vezes 5, 35. Vai 3, 7 vezes 3, 21. 21 mais 3, 24. Sobe 2, 7 vezes 0, 0. Abaixa o 2. E agora contamos uma, duas casas decimais. Uma, duas, colocamos a vírgula. Ficou 245. Então, das três formas, o resultado foi o mesmo. Então, vocês é que vão escolher aí qual a melhor forma de vocês fazerem. Aquela que vocês acharem que é a mais simples, é a que vocês vão estar utilizando. E agora vamos fazer o próximo exemplo. Aqui nós temos 18% de R$560. Agora nós temos, então, relacionado aqui a dinheiro. Então, vamos representar primeiro aqui a fração centesimal. 18 centésimos vezes R$560. Nós não temos centavos, então nós podemos utilizar apenas o 560. E no final, no resultado, a gente acrescenta os centavos. Igual. Então, vamos fazer da primeira forma. 560 é um número inteiro, então vamos colocar o denominador 1 para ele. Vamos multiplicar, então, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, agora nós temos 18 vezes 560. Então, vamos colocar o 18 vezes o 560. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 5, 40. Mais 4, 44. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. Agora vamos somar. Então, 0, 8. 4 mais 6, 10. 4 mais 1, 5. Mais 5, 10. Então, deu 10.080. O resultado, 10.080 sobre 100 vezes 1, 100. E aqui nós podemos fazer essa divisão por 100, lembrando da regrinha, né? 2 zeros, então andamos com a vírgula duas casas, ó. 1, 2 zeros. Então vamos repetir o número aqui, 10.080, e vamos contar duas casas decimais. Uma, duas, né? Uma, duas casas decimais. Então deu R$100,80. Então o resultado de 18% de R$560 é igual a R$100,80. E agora eu vou fazer na forma decimal. Aqui vocês podem observar que nós não temos dois zeros aqui em cima, já para fazer direto, simplificando por 100, como eu fiz essa segunda aqui. Embora nós temos apenas um zero que poderia estar simplificando. Mas aqui já é mais interessante mesmo fazer direto e simplificar no final. E agora eu vou fazer a forma decimal. Então agora na forma decimal, vamos representar essa fração centesimal na forma decimal. Então, vai ficar o 18, contamos uma, duas casas decimais, colocamos a vírgula, vezes 560, igual. E agora vamos fazer 560 vezes 18, ou 0,18 vezes o 560. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. E esse zero nós não precisamos multiplicar ele. Agora nós vamos somar e contar as casas decimais para colocar a vírgula. 0, 8. 4 mais 6, 10. 4 mais 1, 5 mais 5, 10. E aí contamos uma, duas casas decimais. Uma, duas casas decimais. E já saiu aqui direto os R$100,80. Então, vamos colocar aqui em cima a resposta, porque está em reais. Então, R$100,80. Na próxima parte, vamos fazer mais dois exemplos. Vamos lá, então, resolver mais esses dois exemplos. E agora eu vou fazer apenas utilizando a forma da fração centesimal. Aqui nós temos 90% de R$720. Então, vamos representar 90% na forma de fração centesimal. Vai ficar 90 centésimos vezes 720. E aqui, como nós não temos centavos, então, vamos colocar apenas os 720. E agora aqui nós temos, então,
90 centésimos vezes 720. E aqui nós podemos estar simplificando os zeros que nós temos no numerador com os zeros do denominador. Nós temos aqui 720, ele é um número inteiro, o denominador dele é 1. E quando nós formos multiplicar 90 vezes 720, então vai acrescentar no final os dois zeros. Então, por isso, nós já podemos estar eliminando aqui esses dois zeros do numerador com os dois zeros aqui do denominador. E aí fica apenas a multiplicação de 9 vezes 72. Vamos fazer aqui, ó, 9 vezes 72. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 7, 63. Mais 1, 64. Então, o resultado aqui igual a 648. E embaixo ficou 1 vezes 1, então não precisamos colocar que é 1 mesmo. Então, quer dizer que 90% de 720 reais é igual a 648 reais. Então, aqui ficou uma forma bem direta de se fazer, simplificando aqui os zeros aqui, né? Simplificando os dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador. Significa que nós estamos simplificando por 100. E agora vamos fazer este outro exemplo. Aqui nós temos 0,5% de 90. Então, aqui nós temos uma porcentagem na forma decimal. Primeira coisa, então, vamos representar 0,5% na forma de fração centesimal. Fica 0,5 centésimos vezes 90. E aqui nós também podemos estar simplificando um zero para facilitar a nossa conta. Aí vai diminuir a conta que a gente tem que fazer, ó. Nós temos um zero aqui, significa que nós vamos simplificar por 10. E aí vai ficar 0,5 aqui vezes 9, e o denominador de 90 é 1, então 10 vezes 1. 0,5 vezes 9, então vamos fazer aqui embaixo, 0,5 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 0, 0, abaixa o 4 e conto uma casa decimal. Então, uma casa decimal é igual a 4,5. No denominador, 10 vezes 1 igual a 10. E agora nós vamos dividir, então, 4,5 por 10. Então, nós temos um zero no denominador, então nós vamos contar uma casa decimal que nós vamos andar com a vírgula para a esquerda. Então, vamos colocar aqui o 45, uma vírgula está aqui, aí nós contamos uma casa decimal e colocamos a vírgula. Completamos com zero, então ficou 0,45. Então, quer dizer que 0,5% de 90 é igual a 0,45. Então, utilizando essa forma de estar simplificando zeros quando nós temos, né, no numerador, então fica mais fácil de fazer as contas aqui da porcentagem. Mas quando não tiver o zero, é só multiplicar. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre porcentagem, relembrado aí algumas regras, né, para o cálculo dessa porcentagem. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.